Olá a todos, me chamo Jamile Souza da Silva, sou graduanda do curso de Geografia da Universidade Federal do Amazonas e hoje eu vou apresentar a Linha Desconectadas, um estudo sobre o transporte coletivo metropolitano entre Manaus e Iranduba. Esse estudo foi feito sob orientação dos professores Fredson Bernardino e Tiago Oliveira Neto. Bom, resultando de uma pesquisa de iniciação científica que eu ainda estou realizando, ou seja, ainda está em andamento, ela é voltada para a análise do transporte coletivo urbano metropolitano entre Manaus e Iranduba, municípios integrantes da região metropolitana de Manaus, oficialmente instituída em 2007. Também tem dois grandes marcos viários, ou seja, a rodovia M070 e a ponte sobre o Rio Negro, mas ainda assim não há um sistema formal, ou seja, na prática significa que os deslocamentos realizados naquela região são fragmentados, ou seja, ocorre baldeações em pontos improvisados, não tem conforto, não tem segurança, e a ausência de linhas troncais alimentadoras, ou seja, isso mostra que falta terminais de integração, obrigando os usuários a utilizarem desses serviços informais e realizando, assim como eu comentei, baldeações em lugares que não têm condições adequadas. E a nossa pesquisa ela busca compreender como essas desarticulações comprometem a integração territorial e os fluxos urbanos da região. Bom, em 2011 ocorreu a inauguração da Ponte Rio Negro, agora chamada de Ponte Rio Negro Felipe Dal. É, o nome foi mudado para homenagear o jornalista Felipe Dal. E vale ressaltar que até o momento de 2011, é, o transporte ele era realizado de uma outra forma, de forma fluvial, ou seja, com a utilização das balsas. Mas que por conta desse marco que é a Ponte Rio Negro e também, consequentemente, a M070, nós temos os meios de transporte que são realizados, utilizados e realizados dentro desse contexto. Bom, a partir do contexto de que a ponte foi implementada em 2011, vale ressaltar que o transporte intermunicipal é feito de forma viária, ou seja, pela ponte e pela M070. Aqui eu tenho dois transportes intermunicipais presentes atualmente. O transporte coletivo, que apesar de ter uma alta demanda, ele é reduzido, e os taxi-frete, também conhecido como lotações, eles também funcionam como uns modais, mas eles não funcionam de forma integrada, ou seja, eles não se conectam ao transporte urbano de Manaus. Isso vai revelar um problema de planejamento metropolitano, pois a mobilidade entre os municípios ainda depende de soluções informais e desarticuladas, como o táxi-frete e esse transporte que não é formal. Bom, a nossa metodologia partiu de três pontos. O primeiro é a revisão bibliográfica, na qual pesquisamos sobre obras e autores que vão discorrer sobre o transporte urbano, metropolitano, a mobilidade metropolitana, o transporte rodoviário semiurbano. Também realizamos a observação direta, ou seja, realizamos viagens, trabalho de campo propriamente dito, entre Manaus e Iranduba para compreender as dinâmicas espaciais e práticas cotidianas dos usuários. E o terceiro método que a gente realizou foi o mapeamento e a sistematização, registro de análises das observações de campo para identificar as fragilidades dessas articulações dos sistemas de transporte coletivo intermunicipal, que eu citei nos meios de transportes intermunicipais. Bom, gente, então chegamos aos nossos resultados preliminares que analisamos ao longo dessa pesquisa. Primeiro, a ausência de transporte integrado, ou seja, não há uma linha troncal entre esses dois municípios urbanos. As baldeações sem infraestrutura, passageiros que enfrentam condições inadequadas de pontos de transferência, ou seja, acabam tendo que fazer essa troca de transporte em locais inadequados. Predomínio do transporte informal, assim como eu citei, os meios de transporte intermunicipais, como os taxi-frete e o próprio transporte coletivo, que não são formais, são informais. Conectividade viária consolidada, que ocorreu até uma melhora por conta da implementação da Ponte Rio Negro em 2011 e a duplicação da M070, mas que ainda assim há a presença de umas falhas e a falta de bilhetagem eletrônica, a inexistência de linhas regulares com integração tarifária e a imobilidade social, que são grupos vulneráveis que são excluídos pela ausência de gratuidade no transporte metropolitano.
Bom, a partir do momento que nós tivemos os dados lá, né, nos resultados anteriores que mostravam a separação entre o planejamento físico e o planejamento da mobilidade urbana, aqui eu trago para vocês duas imagens. A primeira imagem, ela é uma proposta de reorganização dos terminais dentro da cidade de Manaus, ou seja, um transporte viário dentro da cidade, que seria a implementação de um terminal 10 na zona oeste, que apesar de ser uma proposta, ela ainda não vai ter uma conexão direta com os municípios vizinhos, ela é para ser implementada apenas na cidade. E a segunda imagem já é um mapa que ele mostra a falta de conexão e de articulação entre esses sistemas de transporte intermunicipal e o próprio da cidade urbana de Manaus e reforçar a necessidade de uma abordagem integrada e regional nessa região. Bom, como conclusão, a partir dos nossos resultados preliminares, nós destacamos os sistemas de transporte de Manaus e Iranduba não possuem uma linha troncal que conecte diretamente os dois núcleos, ou seja, os dois municípios. A mobilidade depende de baldeações sem infraestrutura adequada, como terminais ou pontos seguros. Nós destacamos também a ausência de um sistema metropolitano que favoreça o transporte informal, e isso revela até que a integração territorial privilegia diretamente as cargas e os veículos particulares, ou seja, não há um detrimento de transporte coletivo. Bom, chegamos aos agradecimentos ao fim da apresentação. Primeiramente, eu queria agradecer ao Quinto Encontro de Transporte, o ETRANS, pela oportunidade de expor aqui a minha pesquisa, que ainda está em desenvolvimento, à Universidade Federal do Amazonas, ao Programa de Iniciação Científica, também aos meus orientadores, professor Tiago Neto, pelas orientações que foi me passado, o incentivo e a dedicação durante esse processo. E ao pesquisador, nosso professor Fredson Bernardino, também pelas contribuições e as reflexões valiosas durante o desenvolvimento desse trabalho, dessa pesquisa. Até então. Tchau, tchau.